Deus, segundo aos Coríntios, capítulo de número 1. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 1. Quem achar que está muito escuro e pode dar um sono, o Samuel pode dar uma acendida na meia luz. Aí dá aí Samuel, para ver. Isso. Melhorou? Amém ou não amém? Tá vendo? Ninguém gosta das trevas, o pessoal gosta da luz. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 1. Versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra possa acertar o alvo nessa noite. Que ela possa, meu Pai Celestial, alcançar o coração de cada um dos nossos irmãos, no nome de Jesus, e possamos sair daqui hoje edificados pelo poder de Deus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, queridos. Essa palavra que o apóstolo Paulo está escrevendo, uma carta, mandando uma carta para essa igreja, ele está falando de uma situação adversa que eles estavam enfrentando e enfrentavam corriqueiramente. Ele está dizendo o seguinte, que eles passavam por grandes problemas, por grandes tribulações. E essas tribulações que eles passavam, elas tinham um objetivo. E o objetivo dessas tribulações era para que os irmãos da igreja de Corinto também fossem consolados. Funciona mais ou menos assim: você passa por uma situação adversa, e aquela mesma situação adversa que você passou e que você venceu, depois vai surgir alguém no teu caminho, vai aparecer alguém na sua direção, que vai passar por situações semelhantes a que você passou, e aí você vai ser um instrumento de Deus para consolar a outra pessoa. É mais ou menos assim que funciona. E Paulo está aqui então relatando essa questão das consolações de Deus. Ele está dizendo assim, os problemas que nós enfrentamos são muitas dificuldades. Vale lembrar, queridos, que o contexto aqui sempre é um contexto de perseguição. O cristianismo no Oriente Médio foi muito perseguido mesmo. Eles arrastavam os cristãos, eles maltratavam os cristãos, prendiam os cristãos. E às vezes aqui no Brasil, no Ocidente, nós falamos de perseguição, mas a grande realidade, se a gente for bem honesto mesmo, é que não existe perseguição no Ocidente. Ninguém persegue igreja aqui como perseguia-se nos tempos no Oriente Médio ou em países como a Coreia do Norte, por exemplo. Não existe uma perseguição como essa. Às vezes é muito pontual, um ali, outro aqui e tal. Em algum lugar está acontecendo uma perseguição aqui no Brasil, mas coisas assim, muito mínimas, que nem dá para considerar uma perseguição. E a gente tem essa tendência de achar que todos os problemas que a gente enfrenta é por causa da nossa fé, é por causa da religião nossa. E então, para esse contexto aqui, cabe muito bem falar isso.
E Paulo está dizendo por que era o motivo dos problemas dele. Ele está explicando para a igreja qual era o motivo do sofrimento dele. Eu até mencionei hoje de manhã, nós tínhamos uma filha, nossa filha faleceu com 1 ano e alguns dias. E quando a nossa filha faleceu, a minha esposa foi bem fortalecida por Deus. E aí aconteceu uma seguinte coisa. 15 dias, mais ou menos, depois que a criança faleceu, nós não pudemos fazer um culto fúnebre de uma outra irmã que tinha também perdido seu filho. Não lembro se era filho ou filha que ela perdeu, era filho? Você não lembra? Filho, né? Tinha perdido o filho. E aí, o pastor ligou para a pastora Simone e falou: irmã, eu estou trabalhando, o Luciano também não está aqui. Você pode fazer o culto fúnebre 15 dias depois que ela tinha enterrado o filho dela. Então, aquela consolação que ela recebeu serviu para consolar aquela outra irmã que passou por uma situação de adversidade parecida. Então, todas as nossas provações, dificuldades que nós passamos, sempre Deus vai transformar elas em consolo para alguém. Pode ter certeza disso. Amém? E pensando nessa palavra, eu queria falar um tema com você hoje, e aí eu comecei a pensar, Deus já tinha me dado a mensagem, e eu comecei a pensar no tema, porque sempre que a gente prega, a gente gosta de colocar um tema na mensagem para esse tema fixar nos ouvintes. E eu fiquei pensando, que tema que eu posso usar para essa pregação? Qual que é o tema que vai se encaixar com essa pregação? E aí eu me lembrei de um personagem que passava na TV Cultura. Eu não sei se você já assistiu, a Kika. Quem conhece a Kika aqui? Tem um outro que conhece. A Kika era muito legal, é um desenho bem puro, né? São desenhos curtos, bem puros. E a Kika hoje vai ser o tema da minha mensagem, vai me ajudar a trazer uma fixação na sua mente, tá bom? Então, para quem não lembra da Kika, apresenta a Kika aí para eles aí, Jô, ou Samuel. Quem lembrou da Kika aqui? Quem lembrou? Vai de novo, Samuel. O pessoal vai que ele chora na próxima, vamos ver. Vai que chora, vai. Olha a nostalgia aí. Isso era no tempo que passava coisas boas na televisão, gente. Amém? Isso é no tempo, muito tempo atrás, num tempo muito distante, que passava coisa boa na televisão. E a Kika, qual que era a pegada desse personagem? Ela, às vezes, estava ali interagindo com a vida e tal, e ela era muito curiosa. E ela fazia perguntas para a mãe dela. Por exemplo, a mãe dela falava assim, ela estava lá interagindo com o ovo, aí a mãe dela falou: menina, esse ovo vai quebrar. Aí ela falava assim: mamãe, da onde vem o ovo? Aí a mãe respondia: o ovo vem da granja. Aí ela falava: ninguém entende as minhas perguntas. Aí começava uma explicação, mostrava todo o processo, como que o ovo, por onde o ovo passava para chegar até a casa dela. E assim se fazia com vários temas. Então hoje, o tema da minha mensagem é: de onde vêm os problemas? Amém? De onde vêm os problemas? Cadê aqui? Olha lá. De onde vêm os problemas? De onde é que vêm os problemas? Porque às vezes a gente generaliza e não sabe discernir de onde que está vindo os problemas. Então, dentro desse contexto ainda, Paulo está dizendo que os problemas que ele estava enfrentando, ele sabia por que estava passando e ele sabia qual era o significado daquela adversidade na vida dele. A primeira pergunta que eu faço para você como um cristão, você sabe discernir por que você passa por determinados problemas na sua vida? Só é uma pergunta aí para deixar uma interrogação para você. Você sabe discernir por que você enfrenta algumas adversidades na sua vida? Às vezes a gente se pega perguntando: poxa, a gente tem aquele sentimento de justiça própria. Então a gente olha para, às vezes, uma adversidade e fala assim: eu não posso, eu estou fazendo tudo certinho e está dando errado. Quem aqui já fez tudo certinho e deu tudo errado?
A tal da justiça própria. Você fala, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo correto, eu estou indo na igreja, eu estou dando meu dízimo, eu vou nos cultos, eu vou no monte, eu jejuo, eu oro, e dá errado. Por quê? E aí a pessoa tenta conectar uma coisa na outra, e aí as coisas ficam desconectadas. Então nós precisamos aprender a discernir de onde vêm os problemas. E eu quero ser bem específico aqui, porque sempre a gente quer perguntar, por que fulano está passando por isso? Por que ciclano está passando por isso? Eu me lembro de Jó e os seus amigos. Jó, se você olhar para a vida de Jó, gente, não fazia sentido Jó estar passando o que ele passou. Primeiro a Bíblia começa dizendo assim, havia um homem na terra de Uz, que era um homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal. Então você olha e fala assim, o cara perfeito está aí. Mas na sequência você vê o diabo tocando na vida dele, fazendo escarcéu, e o cara perde tudo, tem luto na família, problema no casamento, o cara perde a saúde, perde patrimônio, todo prejuízo vem na vida do cara, e não faz sentido. Por que ele está passando por isso? Parecia que estava tudo bem. Aí chegam os amigos de Jó, para dar opinião. Ih, Jó, você está passando por isso, talvez é porque você fez aquilo. Olha, Jó, você está passando por aquilo outro, talvez é porque você fez isso daqui, porque você fez aquilo dali. Então, olha só, eu quero mencionar um texto da palavra de Deus, João capítulo 9. João 9, versículo 1. Põe para nós, por favor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, um cego de alguém que nasceu cego, certo? E aí tinha um entendimento antigamente que para a pessoa nascer com alguma deficiência era porque tinha acontecido algo muito sério, ou ela tinha pecado, ou os pais tinham pecado, então tinha que ter acontecido alguma coisa, não poderia acontecer simplesmente por acontecer. Então, para alguém nascer doente, tinha que ser consequência de um problema. Sabia que até hoje existem tribos indígenas que nasce uma criança deficiente? Essa é a cultura do índio, de algumas tribos. Uma criança nasce doente e eles pegam aquela criança e enterram ela viva. Isso acontece até hoje. Não é uma coisa antiga, não. Isso acontece ainda. E ninguém pode fazer nada porque tem a ver com a cultura deles. Não chega nem, para eles não soa nem como crime. Então, na cabeça antiga das pessoas, tinha que ter uma justificativa. Alguém nascia doente, era porque tinha um pecado na parada. E aí Jesus vai explicar, continua. Olha lá, primeiro ele pergunta, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? De quem que é a culpa? Por que esse problema na vida dele? Foi ele que pecou ou foi os pais dele? Qual é o grande problema da história? E aí Jesus vai dar também uma explicação plausível. Vamos ver. Disse Jesus, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, nesse caso, Jesus está explicando que o propósito que estava acontecendo aquele problema na vida desse homem era para que um propósito maior viesse e o nome de Deus fosse glorificado. Amém. Mas nem todo cego é por causa disso. Nem todo cego. Você sabia que nem todos os cegos que passaram por Jesus foram curados? Porque a gente às vezes gosta de ler a Bíblia e romantizar demais. Sabia que nem todos os leprosos que passaram por Jesus foram curados? Porque dá a impressão que todo mundo chegava em Jesus e era curado. Não, tinha gente que voltava para casa frustrado, porque não recebeu o milagre, não recebeu a cura. E nesse caso aqui, desse cego especificamente falando, o problema dele tinha um propósito. Porém, nem todos os problemas que você enfrenta vai resultar numa coisa aparentemente boa para você. Vai resultar, talvez, em algo bom para a sua vida, aparentemente. Porque, na verdade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu quero aqui pontuar e falar sobre 3 situações de onde vêm os problemas. 3 situações de onde é que vêm os problemas. E a primeira coisa que você precisa entender é que existem problemas que são de ordem natural, que acontece com qualquer um. Deus não é evangélico, você sabia disso?
Porque a gente pensa, às vezes, porque a gente é evangélico, que Deus é evangélico. Não, Deus é evangélico, então eu sou protegido de Deus, não vai acontecer nada comigo, porque eu sou evangélico, Deus é evangélico, então nós somos evangélicos, estamos fechados com Deus evangélico. Deus não é evangélico. Deus não cabe em nenhuma religião na terra, gente, não cabe. Às vezes a gente quer puxar Deus para a nossa religião, mas Deus não é religião. Então Deus não é evangélico. Então, por exemplo, nesse tempo de coronavírus, morreu pastor e morreu padre. Morreu católico e morreu crente. Morreu macumbeiro e morreu cristão. Acontece, são problemas de ordem natural que fogem totalmente do seu controle. Então, não adianta você tentar ficar procurando uma explicação, porque esse é o resultado de um mundo caído que a gente vive já. Esse mundo é um mundo caído. Por isso que tem muitas crianças que nascem deficientes, tantas coisas acontecem, por conta desse mundo caído. O pecado entrou no mundo e o pecado deformou o mundo. E as coisas não são mais a mesma depois do pecado. Isso é um fato para nós. A Bíblia diz, Salomão chegou a essa conclusão. Salomão chegou. Vamos ver a conclusão que Salomão chega. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Põe para nós, por favor. Vamos ver a conclusão de Salomão. Vê se faz sentido para você, porque para Salomão fez todo sentido. Ele disse assim, ó. Todos partilham de um destino comum. O justo e o ímpio. O bom e o mau. O puro e o impuro. O que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme em fazê-los. Essa é uma ordem natural das coisas. E você tem que entender isso. Então tem problemas, por exemplo, só porque eu sou evangélico, não significa que eu não vou bater meu carro. Posso bater o carro, ou eu ando dentro de uma bolha. Não quero bater o carro. Eu me recuso a ter prejuízo de bater meu carro. Ninguém quer ter um prejuízo de bater um carro. Mas você há de concordar comigo que todos nós estamos sujeitos a isso. Quem é que bate carro? Primeiro, quem tem carro. Segundo, quem dirige o carro. Nós vamos bater o carro se precisar bater. Porque faz parte da dinâmica da vida. Ai, nossa, o diabo está furioso porque eu bati o meu carro. O crente tem essa mania, né? O crente demoniza tudo, né? Tudo é o diabo para ele. É o diabo, não é possível. O copo cai, o diabo quebrou meu copo. O diabo quebrou o prato da minha casa. E tudo a gente quer botar a culpa no cão. E não faz sentido, porque coisas boas e coisas más acontecem com todo mundo. Essa é a ordem natural da vida. Aceite isso. Então tem problemas que são problemas de ordem natural. Não adianta você espiritualizar. Eu lembro que, agora melhorou bastante, mas queimava uma luz dentro da casa, está amarrado no nome de Jesus, Satanás, você não vai roubar não, viu? Vai queimar minha luz aqui não. Era assim, não era assim, pastor Guto? Tinha um vazamento, Satanás, eu te descobri, você estava derrubando água da minha torneira. Era sério, gente. Parece uma piada, mas era a realidade. Muita gente espiritualizava todo tipo de situação. Peraí, mas queimar a lâmpada é eterna? Alguém tem lâmpada eterna aqui? Uma hora vai queimar a lâmpada, meu irmão, é fato. A gente até tem fé como o pastor Guto para o gás durar um pouco mais, né, pastor Guto? Mas o gás não é eterno. Uma hora vai acabar. O pastor Guto virou o gás e durou 3 meses depois que virou. Mas isso não acontece todo dia, meu irmão. Porque é uma ordem natural. Então entenda isso. Para você não ser uma pessoa, porque chega a ser até o cúmulo da ignorância. Nossa, pastor, o senhor não tem a fé que eu tenho, porque eu tenho fé que se eu colocar uma lâmpada vai durar. Amém, querido, glória a Deus pela sua fé. Mas entenda que se a lâmpada queimar, o capeta não tem nada a ver com isso. E eu não sou advogado dele não, viu? Eu não estou advogando a causa do diabo, mas é uma realidade. Para você não se tornar um crente tão ignorante, alguém tão difícil de dialogar com você, porque você espiritualiza tudo. Olha só o que diz em Mateus também, Jesus explicando isso. Mateus capítulo 5, versículo 45. A bondade de Deus, mesma coisa, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos.
Então, Deus não fica selecionando quem que ele vai abençoar. Nossa, esse aqui é evangélico, mostra a sua carteirinha da igreja, deixa eu ver. Recebe a benção. Não, e agora? Você não é evangélico, então está fora do meu... Não, porque Deus não pensa como a gente. Se a gente fosse Deus, a gente ia ser ruim, gente. Para pensar você, por um minuto, você como Deus, com os plenos poderes de Deus. A gente não ia entregar bênção para muita gente. Não, você não merece. E Deus não faz assim. Deus faz o sol nascer para todo mundo. A chuva cair sobre bom, sobre mal, sobre justo, sobre injusto. Porque é assim o trabalhar de Deus. Essa é a primeira esfera. Deus, a gente entende que os problemas acontecem muitas vezes de ordem natural. Segundo, problemas de ordem espiritual. Agora sim. Por isso que eu falei de você aprender a discernir as fases e a situação que você está enfrentando. Aprenda a discernir. Tem áreas da sua vida que não precisa você demonizar, porque não tem demônio, tem nada, é natural. Às vezes arranhar um carro, queimar uma lâmpada, ter um vazamento ali, tem nada a ver com o capeta. Mas existem áreas da vida que existem problemas de ordem espiritual. E também a gente tem que dar essa atenção, não podemos ser também céticos. Por quê? Porque o diabo existe. O diabo é um fato. Se você crê que Deus existe, não tem como você negar a existência do diabo. E a Bíblia fala várias passagens na Bíblia. A gente não está aqui para dar um valor grande para o diabo, para colocar poder para ele que ele não tem, para exagerar no nível de poder de Satanás. Não. Mas uma coisa é fato, o mundo espiritual é real. Ele existe. Existe uma guerra travada que você não enxerga, mas está acontecendo agora, nesse exato momento. Só que essa guerra é tão poderosa que nós não estamos precisando fazer nada. Deus tem um exército trabalhando em nosso favor. O exército de Deus está trabalhando. Porque a Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca. Então, você não deve ficar tão alienado nessas batalhas espirituais. Eu gosto dessa temática de batalha espiritual. Porém, eu tenho uma ressalva a fazer. Quando tem gente que vai ensinar esse assunto, extremiza demais. E aí transforma a batalha espiritual numa coisa totalmente fora de lógica. Eu lembro que uma vez a minha esposa tinha na casa, ela gostava, não sei se algumas mulheres devem ter também, minha esposa tinha na casa, lá na estante dela, essas miniaturas que você compra em qualquer loja de R$1,99, anjinho, umas estatuazinhas, um negocinho bonitinho. Ela tinha lá, ela recebeu uma pessoa, veio na casa, a pessoa olhou e falou, tá amarrado isso aí, não sei o que. E olhou os negocinhos lá, já falou que era imagem, que não sei o que. Então, assim, chega a ser uma ignorância. Agora, existe a batalha espiritual? Existe. Existe uma oposição do inferno? Existe sim, claro que existe. O próprio apóstolo Paulo vai também reforçar isso para a gente em 1 Tessalonicenses 2,18. Ele vai falar o seguinte. Olha o que ele vai dizer para nós. Falando para a igreja de Tessalônica. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, ele está dizendo, eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Aí ele fala aqui, ó. Satanás, porém, nos impediu. Ele discerniu. Ele falou, opa, não é comum. Não é comum, eu estou indo nessa direção, mas existe uma batalha espiritual acontecendo. E é por isso que todo crente precisa ter uma vida espiritual. Toda pessoa que é de Jesus, e eu creio que todos aqui são de Jesus, você precisa ter uma vida de práticas espirituais, porque isso revela a nossa fé em Jesus. Crente precisa ler a Bíblia, crente precisa orar, crente precisa praticar o jejum, tudo isso é importante. Por quê, pastor? Isso vai atacar o diabo? Não, queridos, porque a Bíblia fala que só tem um jeito de você neutralizar o poder do diabo. Já leu lá em Efésios 6? Qual que é a única forma de apagar os dardos do diabo? Pelo escudo da fé. Agora, jejum, oração, leitura da Bíblia é uma prática de fé. Porque você só faz porque acredita. Então, é a fé em ação. Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu tenho meu devocional, quando eu busco a Deus,
eu estou batalhando a batalha da fé. Está entendendo? Então eu estou batalhando a batalha da fé, e aí quando o diabo lança os seus dardos, então como que funciona o mundo espiritual, gente? O diabo tem ali seus dardos. Não sei se você já brincou de dardos, mas dardos é assim, um alvo, e aí tem uns negocinhos, não sei como é que chama aquilo, que chama dardo, na verdade, né? Mas e aí você brinca ali, você joga, você quer acertar bem no centro ali. E a Bíblia fala que o diabo tem uns dardos desse, espiritualmente falando, como fogo na ponta, porque são dardos inflamados. Então tem um fogo na ponta, e ele fica jogando esses dardos em você. Ah, mas eu nunca peguei, pastor, então nunca acertou em mim, porque eu nunca vi, já tomei banho, nunca vi nenhum dardo em mim, não. É espiritualmente, é uma linguagem espiritual. É uma seta do diabo. É uma ação do diabo, é um ataque dele, que trabalha às vezes na nossa mente. Porque o diabo trabalha muito na mente do ser humano. É o campo de batalha, é a mente. Então, nós percebemos que essas batalhas espirituais, elas são reais e você não deve ignorar. Você não pode ser alguém cético ou negligente. A Bíblia também vai dizer, segundo os Coríntios capítulo 2, versículo 11, por isso que você também tem que ter essa balança e discernir os momentos, para você também não se tornar um cético e achar que tudo também é natural. Tem problemas de ordem natural? Muitos. Mas nem tudo é natural. Opa, por que não? Porque você vai descobrir. Olha só, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, ele está falando aqui num contexto de perdoar. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas estratégias, não ignoramos a sua oposição contra nós. Você não ignora. Então, por exemplo, eu não sou um crente alienado que joga a culpa no capeta em tudo. Mas também eu não sou cético a ponto de não entender que existe uma batalha espiritual acontecendo e que tem horas que eu preciso orar especificamente. Já assistiu o Quarto de Guerra? Quem já assistiu o Quarto de Guerra? Lembra aquela parte emocionante do filme, quando a mulher sai, ela entende a revelação, ela sai na sacada, Satanás e tal, e ela sai na sacada da casa, e você sai da minha casa. Aquilo é uma batalha espiritual. Ela discerniu, ela entendeu pela palavra que existia uma oposição no casamento dela, na família dela, e ela foi comprar aquilo no mundo espiritual. Fantástico. Se eu pudesse hoje dar uma porcentagem para problemas de ordem natural e problemas de ordem espiritual, não se assuste. Eu daria 20% para problemas de ordem natural e 5% para problemas de ordem espiritual. Existem batalhas, existem guerras, mas elas não representam. Por quê? Porque o diabo já é um derrotado. Isso não é um conto da carochinha, a Bíblia relata. Então ele é um problema, mas ele não é o nosso maior problema. Porque a Bíblia fala que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Glória a Deus. Então vai chegar esse dia que vai ser definitivo. Então eu não estou passando a minha vida toda, eu não perco nem tempo com o diabo. Não fico dando mídia para ele, nem tempo. Por quê? Porque eu entendi a revelação da onde vêm os problemas. Não é a Kika que está te ensinando hoje, mas é eu. Aprenda hoje, em nome de Jesus. Amém? Por que, pastor, você está falando de 25%? De 20% você dá para problemas de ordem natural e 5% você dá para problemas de ordem espiritual. E os outros 75%? Terceiro, anota aí. Problemas causados por mim mesmo. 75%. Você é o seu maior inimigo, meu irmão. Você já parou para pensar que muita situação que você está passando na tua vida não foi nem capeta, não foi nem ordem natural, foi você mesmo. Olha para o seu irmão disfarçadamente e fala assim, não disfarça não, Deus está falando com você, meu irmão. Deu ruim, Deus te achou, meu irmão. Deu ruim, te achou. Problemas causados por nós mesmos. Como nós somos causadores de problema, meu irmão?
Parece que a gente gosta de problema. Parece que as coisas estão quietinhas, a gente fala, está tão gostosa a vida, mas não tem problema, eu quero problema, Aí a gente sai procurar problema. É incrível como a gente gosta de problema. Esse é o ser humano, prazer. A gente gosta de problema. Vamos pensar junto aqui. Qual foi o problema que o diabo causou para que o mundo tivesse desse jeito? Que a gente atribui 100% a ele, mas vamos pensar aqui. Deus fez um jardim no Éden, colocou o homem, colocou a mulher lá, e falou, olha que lindo isso aqui, eu preparei para vocês, pode ficar à vontade, tudo é de vocês, maçã, laranja, banana, tem tudo aí, ó, pode ficar à vontade, vocês, aqui é só vocês cuidar e viver disso aqui. E é isso aqui que eu tenho para vocês. Só que tem uma coisa aqui que eu não quero que vocês mexam. Aqui, por favor, vocês não tocam nisso aqui, que isso aqui vai dar ruim se vocês mexerem. E aí, o que o homem faz? O homem vai procurar problema. Para você pensar. Porque não parece que foi o diabo que colocou o fruto na mão do homem. Não foi. Lembra que eu falei para você que o campo de batalha é na mente? Como que a serpente apareceu lá no Éden? Vocês lembram da história? Ela apareceu com uma coisa que se faz muito hoje, que é a maior arma de ataque do diabo. Uma coisa chamada sugestão. Ela chega e ela começa a sugerir para a mulher que aquela fruta, ou aquele fruto, poderia trazer benefícios. Foi uma sugestão. Deus não quer que vocês comem não, porque Ele sabe que vocês comerem, o negócio vai ficar bom para vocês. Sugestões. Ele não pegou e tirou lá do coisa e falou, come, você é obrigado a comer, ou você come, ou então eu vou ter que matar você aqui. Não. Ele só sugeriu. Porque é o campo de batalha da mente. Por isso que a gente tem que estar blindado na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estar com a palavra de Deus guardada no coração. O salmista falou assim, a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. As palavras de Deus são espírito e vida. A gente tem que ter elas guardadas em nós. Aí o que a Bíblia vai dizer? Que então a mulher come o fruto, leva para o marido, e aí desse dia em diante a humanidade caiu. Um problema grande apareceu no mundo por conta de um homem, do próprio homem. Do próprio homem. Tanto é que quando Deus vem no jardim, Deus não chegou pegando a serpente, cadê você, sua serpente danada? Eu quero te achar agora, serpente, por que você foi mexer com meus filhos? Eles estavam quietinhos aí, você foi encher o saco deles? Não. A serpente foi a última da história que levou punição. Porque Deus vai procurar o homem. Engraçado que não foi o homem diretamente, mas Deus vai procurar o homem. Por quê? Porque ele tinha a recomendação. Ou ele falhou na comunicação, ou alguma coisa aconteceu no meio do processo. Mas ele foi responsabilizado. Ele procurou o problema. Os homens gostam de problemas. Nós gostamos de procurar os problemas. Muitos problemas da nossa vida, acreditem se quiser, poderiam ser evitados. Muitas pessoas estão enfrentando grandes situações no ambiente da fé que poderiam ser evitadas. A sua vida poderia ser muito mais tranquila do que é. Pode ter certeza disso. Você é o seu maior inimigo e você vive se sabotando o tempo todo. Pensa em alguém que gosta de se sabotar, somos nós. A gente vive se arrumando problema para nós. A gente vive arrumando problema para a gente. Nós somos incríveis. Eu quero que a gente pense nesse texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Essa palavra é para te deixar, para você sair daqui com discernimento, e você só vai receber essa palavra se você for muito honesto. Porque se você continuar com a síndrome do Adão, qual que é a síndrome do Adão? Deus vem mostrar para ele o problema e ele quer terceirizar. Não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Tem uma coisa que Deus admira na gente, quando acontece aqui parte de nós, é uma coisa chamada autorresponsabilidade, quando você se responsabiliza. Deus não quer que você fique transferindo. É ridículo você pegar um problema de ordem que você causou e tentar botar a culpa no diabo. Isso é ridículo. É você tentar pegar problemas naturais e tentar transferir para a ordem espiritual. Por isso que o crente precisa ter discernimento, para ele poder discernir
os ambientes. Vamos pensar nesse texto junto aqui. 1 Pedro 4:13. Eu quero ler com você. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ele está dizendo aqui, o contexto aqui, como a gente já estudou o mês passado a carta de Pedro, o contexto aqui é perseguição, a igreja estava sendo perseguida, Nero estava na cola da igreja, os crentes fugindo, um negócio sério. E Pedro vai escrever essa carta para dizer o seguinte: olha, vocês devem se alegrar quando vocês são perseguidos por causa de Jesus. Quando me perseguem por causa de Jesus, se alegre. Agora, aqui no Ocidente, como eu expliquei no começo, não é uma prática muito comum ser perseguido por causa de Jesus. Pode acontecer um caso aqui ou outro ali. Lá no trabalho, se você ser desprezado pelo fato de você ser um cristão, você ser desrespeitado ou ridicularizado pela sua fé. Pode acontecer, sim, uma perseguição religiosa em um grau mais baixo, mas não como essa, onde os crentes estavam sendo mortos. E aí, ele está dizendo, quando acontecer nesse contexto, se alegra. Então, quando alguém te perseguir só pelo fato de você ser cristão, como você tem que se comportar? Glória a Deus. Você não tem que sair daqui, estão me perseguindo. Não, gente, glória a Deus. Poxa, por causa de Jesus eu estou sendo perseguido, isso é maravilhoso. É isso que ele está dizendo. 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Olha que forte. Se é por causa do nome de Jesus, vocês são felizes. Pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Vocês estão cheios de Deus, é por isso que isso está acontecendo. Porque você está tão cheio de Deus que está incomodando o inferno inteiro, está incomodando com isso. Agora, a pegada está no 15, olha lá. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, criminoso ou como quem se intromete nos negócios alheios. Olha o que Pedro vai fazer uma distinção agora. Ele está dizendo assim, vocês têm que aprender a discernir. O sofrimento de vocês é porque vocês são de Jesus ou é porque vocês estão fazendo algo para merecer esse sofrimento? Ele está dizendo assim, se alguém sofre porque é assassino, vai sofrer mesmo, porque você assassinou e vai ter consequências desse homicídio que você fez. Se você sofre porque você roubou, Deus não está sendo glorificado e você vai ter que pagar esse boleto, porque você está fazendo isso. Se você sofre porque você é um criminoso, e o que é um criminoso, gente? Todas as pessoas que cometem crimes, independente do tipo de crime. Até dirigir sem a carteira de motorista é um crime. Você está infringindo a lei. Então, é crime. E todo criminoso está sujeito a passar uma vergonha, uma frustração pelo crime que está cometendo. E o que eu achei mais incrível é essa última aqui, ó. Ou como quem se intromete nos negócios alheios. Diga assim, se meter na vida dos outros, dá problema. Você sabia que dá problema se meter na vida dos outros? Deixa eu contar para você de mim. Eu já me meti na vida dos outros. E deu ruim. Porque a gente gosta, a gente é meio intrometidão, né? A gente gosta de meter o bedelho onde não é chamado. Emitir opinião onde não perguntaram a nossa opinião. Fazer comentário da vida de alguém. Quem aqui nunca, irmão? Quem aqui nunca no almoço colocou o nome de alguém que não estava presente? Quem aqui nunca? Olha para o seu irmão e fala, não disfarça, irmão. Deus te achou. Ou será que é só eu que passei por isso? E quando você se mete na vida de alguém, você vai ter problema. Porque se meter na vida dos outros dá problema, gente, dá ruim. Eu lembro uma vez que disse que teve um testemunho, disse que tinha um pastor que ele estava ostentando demais, porque a igreja dele cresceu muito, e ele começou a ter um padrão de vida incompatível com a fé. Por que incompatível? Porque a grande maioria dos membros da sua igreja eram pessoas simples, pessoas que trabalhavam e traziam dízimos, traziam ofertas, pessoas sinceras, pessoas que amavam a Deus.
Pessoas que às vezes não tinham nenhum carro para andar, não tinha nenhuma moto, nenhuma bicicleta, mas quando ela recebia o pagamento dela, ela fazia a sua oferta, fazia o seu dízimo. E aí o pastor começou a ter uma vantagem com isso. A igreja cresceu muito. E aí o pastor já começou a fazer uma mansão. Casa, piscina, não sei o que, tudo. E aí diz que um helicóptero passou, a mídia começou a perseguir ele. Passou em cima da casa dele. E com a câmera filmando. E aí saiu nas manchetes. Pastor ostenta com dinheiro dos fiéis. E aquilo não combinou muito. E aí o pastor depois saiu falando, estou sendo perseguido. Estão me perseguindo. Mas perseguindo por quê? Por causa do amor de Jesus, será que é? Ou porque você está ostentando com o dinheiro dos fiéis? Ou porque você está ocupando uma posição que é incompatível com a maioria dos membros da sua igreja? Não estou dizendo que é errado o pastor ter uma boa casa. Eu quero ter uma casa boa, com uma casa com piscina, sim, não é errado nenhum, não tem crime nenhum nisso. Mas você tem que andar de acordo com a realidade da sua igreja local. Porque se os irmãos estão prosperando, os irmãos estão vivendo bem, glória a Deus por isso. Agora, ele estava ostentando e ele estava tendo esse problema, por quê? Porque a grande maioria das pessoas não estavam usufruindo dessa mesma prosperidade. Estava funcionando só para uma pessoa a tal da prosperidade. E aí ficou incompatível. E aí não adianta ele reclamar, como Pedro falou. Estão me perseguindo? Não estão te perseguindo. É porque você se colocou numa condição que permite que as pessoas te julguem. Que as pessoas emitam uma opinião a seu respeito. Eu estou dando um exemplo da minha categoria pastoral. Mas isso pode ser mais abrangente para outras áreas e outros segmentos. Então Pedro está dizendo, se você for passar por uma dificuldade, que você passe por um problema, mas por causa de Cristo. Não porque você está infringindo alguma coisa, ou lei, ou você está se metendo na vida dos outros. Isso vai dar ruim para você, vai ter problemas por causa disso. Você sabe que a vida humana, gente, ela está fundamentada em cima de algumas coisas, para o homem ser pleno. Estou falando da nossa visão aqui humana. A plenitude do homem, ela está assim, ó. Isso, quem pensar diferente disso é hipocrisia. Por a gente fala assim, não, o dinheiro não é bom. Tem gente que pensa que o dinheiro não é bom. Não, o dinheiro é bom. O dinheiro proporciona muita coisa boa para a gente. Seria muito bom se você ganhasse um bom salário. Ia ficar muito feliz. Você ia poder fazer coisas, viajar mais, aproveitar mais sua família, dar um presente para o seu filho que você não pode dar hoje. Você podia fazer tantas coisas se você tivesse mais dinheiro, não é verdade? Não é bom? É lógico que é bom. A Bíblia fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está falando que é o dinheiro. O problema é você amar o dinheiro, você viver em função do dinheiro. É deixar o dinheiro ser o seu senhor. Não. Porque o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Ele oprime as pessoas. Agora, isso é um pilar da vida. O homem ser pleno, o homem tem que estar bem em várias áreas da vida. E uma delas é a área financeira. Por exemplo, o homem tem que estar bem no seu casamento. O homem tem que estar bem nas suas finanças. O homem tem que estar bem na sua saúde. O homem tem que estar bem nas suas emoções. O homem tem que estar bem no seu convívio familiar. E o homem tem que estar bem espiritualmente. Aí ele é pleno. Se ele consegue atingir tudo isso, ele é pleno. Porque é só você pensar, tira uma área dessa da vida e vê se o homem consegue continuar pleno. O homem tem dinheiro, mas não tem saúde. Está pleno? Está pleno, sim ou não? Não. O homem tem dinheiro, mas o casamento dele não tem prazer no casamento dele. Está pleno? Não. O homem tem dinheiro, mas emocionalmente está arrebentado. Está pleno? Não está. Então você percebe que é um conjunto de coisas para que esse homem alcance a plenitude. Por isso que a gente tem que aprender a cuidar de todas essas áreas da nossa vida. A cuidar de todas essas áreas da nossa vida. Uma grande falha que a gente tem é atribuir para Deus, presta atenção nisso, atribuir a Deus o resultado das nossas decisões. Como Adão fez.
Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus foi falar com a Eva. Não, foi a serpente. Aí Deus foi falar com a serpente olhou, não tinha mais para ninguém falar, e ela teve que segurar o rojão. Mas se tivesse mais um lá, ela tinha jogado a culpa em mais um. Porque o homem é sempre assim. O homem está sempre transferindo. Então não adianta você jogar para Deus uma coisa que é você que está errando. É você que está falhando. Por isso que para a gente ser pleno, a gente tem que aprimorar essas áreas da vida. A gente tem que melhorar essas áreas da nossa vida. Vou dar um exemplo aqui. Eu comprei uma moto agora. Comprei do Zé, né, Zé? Tá lá a motona lá em casa. E eu tô doido para andar na minha moto. Tô doido. Porque por um grande motivo básico. A gasolina está muito cara. Né? Então a moto vai me ajudar muito, porque eu preciso às vezes ir na cidade 2, 3 vezes e tal. Então acaba consumindo muito. Eu acho muito ruim gastar muito assim com combustível. E eu quero andar na minha moto, só que tem um problema. Eu não sou habilitado. Então eu estou tirando a habilitação. Comecei segunda-feira agora a fazer as aulas já, as aulas práticas. Segunda não, foi sexta-feira, quarta-feira, quinta-feira, né? Quinta-feira. Comecei a fazer as aulas práticas. Glória a Deus. Agora pensa comigo, se eu pegar a minha moto hoje, tá lá, é minha. Eu pego ela hoje e vou sair com ela, começar a usar ela. Eu estou procurando um, e diga assim, quem procura, acha. Eu estou procurando um problema. Agora, eu vou poder culpar a polícia se me parar? Não, seu policial, o senhor não pode fazer isso comigo. Levar minha moto, aprender a minha moto, não pode. Por quê? Porque eu estou procurando o problema. Nós procuramos os problemas, você está percebendo? A nossa ansiedade, a nossa pressa, procura problema. Eu estou dando um exemplo da minha moto, mas quantas coisas você já não se colocou na vida porque você se antecipou? Então hoje eu quero concluir essa mensagem ensinando você como evitar e resolver problemas. Quem quer aprender? Dá uma glória a Deus. Como evitar e resolver problemas. São duas coisas. Evitar é não arrumar novos problemas. E resolver é solucionar os problemas atuais. E é fácil, muito problema. Eu estou falando isso para você porque eu converso com muita gente. E muitas pessoas trazem problemas para a gente tentar ajudar elas. Ô pastor, estou passando por isso, pastor, estou passando por aquilo, estou passando por aquilo outro. E elas trazem para a gente problemas. E antigamente eu ficava, às vezes, 1 hora, 2 horas tentando aconselhar uma pessoa para resolver um problema. Hoje eu mudei. Hoje o meu aconselhamento não passa de 10 minutos. É pá. Verdades. Tem que estar rodeando para falar. É aqui, ó. Pum. Simples assim. Quer resolver problema? Tal. Pronto. Então a primeira coisa, nota aí se você estiver anotando. A primeira coisa, não seja o problema. Essa é a primeira coisa. Já começa por aí. Porque às vezes, querido, a gente está tentando. Tudo está dando errado na nossa volta. E a gente sempre está culpando alguém. Sempre está transferindo para alguém. Você já parou para pensar que você pode ser o grande problema? Seja uma pessoa bem resolvida. Se trate. Às vezes você é uma pessoa doente emocionalmente, está sendo um problema para alguém. Então você precisa estudar mais sobre isso. Orar mais sobre isso. Reconhecer mais sobre isso. Chegar para Deus e falar, Deus, eu reconheço que é eu que sou errado. Deus, eu estou precisando do Senhor, porque os meus relacionamentos são líquidos, como diz o pastor Tiago. É líquido o meu relacionamento. Eu não estou feliz. E aí eu fico pensando que sempre são as pessoas que me rejeitam. Não, já viu aquela síndrome do patinho feio? Só chega no ambiente, parece que é só... Ninguém gosta de mim. Nossa, eu fui lá na igreja, parece que lá os irmãos, eu vi 2 cochichando, estavam falando de mim. Porque é uma pessoa doente emocionalmente. Ela é o problema. Então, eu tenho que me matar? Não se mate também, que você não vai resolver o problema. Vai arrumar outro. Não é, pastor? Você vai arrumar outro. O que você vai fazer? Você vai, primeira coisa, admitir que você precisa de ajuda nessa área. Então, a primeira coisa, não seja o problema.
Segundo, tenha um posicionamento. Tem problemas que ainda insistem em permanecer na sua vida porque você não se posicionou. Vou dar um exemplo para você, problemas financeiros. Tem muito mais a ver com posicionamento do que qualquer outra coisa. Não é sobre ganhar mais, não é sobre ter um emprego melhor, não. É sobre gastar menos. Não é sobre ganhar mais, mas é sobre gastar menos. Porque o segredo, pode pesquisar isso aí, qualquer pessoa que mexe com dinheiro vai te falar isso. Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Tem gente que ganha 1.000 e quer ter um padrão de 2.000. Tem gente que ganha 3.000 e quer ter um padrão de 5.000. Vai ter problema. Então você vai ter que se posicionar. Quebrar cartão. Vou chegar em casa hoje, vou quebrar o cartão de crédito. Crack. Não deixa esse bichinho pequenininho de eu pegar você não, porque ele pega mesmo, irmão. Pega. Às vezes a gente fica envaidecido. O banco me ligou, me ofereceu 20.000 de crédito. E você está todo com isso. Irmão, o banco quer te lascar, filho. Esse é o propósito. Você está felizão porque ele te ofereceu 20.000. Porque você vai pegar 20 para pagar 40. Então não tem benção nisso. Tem problema para você. Ah, não, mas minha vida está muito boa, eu tenho que arrumar um probleminha, né, pastor? Então vou pegar um cartão lá do banco, vou pegar um dinheiro emprestado. Fuja dessas coisas, meu irmão. Não, mas eu quero ter as coisas, eu quero conseguir, eu quero trocar de carro. Troque de carro guardando dinheiro, não fazendo financiamento. Simples assim. Troque de carro guardando 5.000 a mais para você chegar lá e falar, vou trocar de carro agora. Eu dou o meu e mais 5.000. Pega um carro melhorzinho. Dias eu conversei com um amigo meu, quero uma moto. Falei, filho, você vai entrar num financiamento de uma moto. Faz o seguinte, pega, junta um dinheiro, compra uma moto mais usadinha para ela te atender. Depois você vai, junta mais um pouquinho, pega essa 2008 e troca por uma 2010. Aí você vai avançando. Você está percebendo que não é difícil resolver problema? É a gente que complica o negócio. Posicionamento, gente. Problema financeiro, deixa eu deixar claro para você aqui. Deixa de ser menino na fé. Eu estou, pastor, com uma dívida no banco. Eu vou fazer uma oração e um jejum. Você vai terminar a oração e jejum e o boleto vai chegar para você pagar do mesmo jeito. Porque oração e jejum não paga dívida em banco. O que paga dívida em banco é dinheiro. Pode acontecer milagres de o banco te ligar, te chamar para um acordo e tal. Mas não é assim que paga a dívida. Então, vida financeira se resolve com posicionamento, com disciplina. Chega lá e fala, eu vou me comportar dessa forma. O dinheiro não vai mandar em mim. Eu não vou ser dominado mais por esse negócio do crédito fácil, enche meus olhos. É furada, meu irmão. E eu estou falando para você, eu tenho sido cada vez mais conservador. Tudo que eu compro na minha casa é à vista. Não posso, não compro. Não posso, não compro. Não faço grandes dívidas. Não faço. Por quê? Prefiro ter uma vida mais modesta e conquistar vez a vez as coisas do que fazer um baita de um financiamento e depois ficar com problemas. O financiamento é errado? Não. Se você pode pagar, amém. Se você fez as contas, a Bíblia fala, Lucas 14, antes de você entrar na situação, faz as contas. Estou dizendo que não é permitido. Estou dizendo que tem gente que faz e extrapola, sem condição de fazer. Terceiro, seja humilde. Humildade resolve problemas, sabia disso? Humildade resolve problemas. Principalmente no casamento. Tem gente passando uma luta vivendo o pior inferno. Eu lembro que teve um período do meu casamento, gente, que era muito ruim a convivência. A gente convivia muito mal. Pode ter certeza, eu e a pastora Simone é um milagre. O nosso casamento é um milagre. Vamos fazer 21 anos. 20 anos de casado. É um milagre. Porque tinha tudo para dar errado. A gente tinha uma convivência horrível. Por isso que eu falo para qualquer pessoa, segura mais um pouquinho que uma hora certa. Temos vivido anos maravilhosos, mas já tivemos períodos assim bem complicados. E não era o diabo. Você crê que não era o diabo? Eu pensava que era, mas não era, Robson. E eu pensando, é diabo, você vai largar minha mulher. Porque ela era que estava endemoniada, não era eu. Era que o Senhor, larga ela, solta ele. Porque sempre assim, né? A gente sempre transfere para o outro, né? E não era assim.
Eu descobri que não era o diabo. Eu descobri que o diabo era eu mesmo. Eu era o próprio diabo do negócio. E ela também tinha um pouquinho de diabo também, não é só nós. Né? A gente era ruim na convivência. Mas sabe, 3 palavrinhas que mudam qualquer casamento, gente? 3 palavrinhas. Primeiro, eu falo, e ela sabe que eu falo isso. Eu te amo. Minha esposa está lavando louça, eu vou lá por trás dela, senão um beijinho no pescoço. Faço ou não faço? Aprendi a elogiar a comida dela. E mulher gosta dessas coisas, gente. Homens, ó, por favor, mulherada, tampa os ouvidos. Homens, elas gostam que elogie as comidas delas. Mesmo que você não estiver sentindo gosto de nada. Ó. Nossa, amor, você fritou um ovo hoje que olha. Uau! Mas isso é a satisfação delas. Mulher gosta de ser elogiada. Então, é uma habilidade que eu descobri no decorrer da caminhada. Você elogia, você amacia. O homem não tem a mesma necessidade que ela de ficar ouvindo eu te amo toda hora. De vez em quando é bom. Mas não é a mesma carência. Agora a mulher não. Por quê? Porque o próprio Jesus fala assim, ó, vocês devem amar a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. Então, por que Cristo falou isso? Porque ele sabe que essa é uma carência delas. Ela não quer ser amada só pelo pai, pela mãe, não. Ela quer o marido amando ela. Então, essa palavra vai resolver muito problema no seu casamento. Que ela vai começar a dizer assim, nossa, ele está falando que me ama mais. E ela vai começar a parecer mais chata. É, porque é assim. Porque mulher é chata mesmo, irmão. É chata, lógico que é. Não, é chata. Mulher, falando geral, estou botando todo mundo no pacote. Como dizia minha mãe, botar tudo no liquidificador, bater não dá uma. Porque mas eu estou falando de coisas da vida. A gente sabe que é. Olha, pra você ter uma ideia, nós tivemos um problema em casa esses dias. Eu sou provocador pra caramba, vocês não tem noção. Eu sou provocador. Ela gosta que eu falo quando eu assumo, né? Então eu dou umas cutucadas, né? Eu sou meio irritador. E aí ela foi ficando meio tirando do sério. Tava eu, ela e os filhos comendo. A gente faz as refeições na casa. A gente não come um no sofá. Outro, né? É uma coisa que a gente trouxe para a nossa família e a refeição é na mesa. E aí ela perdeu a cabeça. Aí o José já olhou para mim e fez. Já fez uma cara assim, o negócio vai ferver aqui. Aí ela levantou da mesa e foi pro quarto. Aí eu peguei, nós já tínhamos comido e tal. Aí as crianças fomos pra sala. As crianças foram jogar um jogo e tal. Aí, daqui a pouquinho, ela saiu lá do quarto e veio pedir desculpa. Tá vendo? Glória a Deus, veio pedir desculpa pra mim, né? Brincadeira. Mas ela saiu de lá e veio pedir desculpa. Não é por causa de... Ela reconheceu que ela passou dos limites. E ela não pediu perdão para mim só, ela pediu perdão para os filhos. Samuel, ó, a mãe exagerou. Josué, a mãe exagerou. Olha, meu amor da minha vida, eu exagerei. E aí, na hora que ela falou, olha como é que amolece, gente. Na hora que ela falou ali, eu já falei aqui, eu também provoquei você. Meu irmão, depois a gente conta o que aconteceu, que é censurado. Mas foi só love. Por que eu estou falando que a mulher é chata? Porque assim, a mulher tem um período dela, que a gente sabe, que é o período da TPM da mulher, que os hormônios ficam todos descontrolados, o negócio é terrível. E eu lembro que quando às vezes eu saio, aí o que eu faço? Aí quando eu chego em casa, o Josué me recebe às vezes na porta, ele fala, pai, a mãe está de TPM hoje. Tipo assim, vai com calma que o negócio tá esquisito aqui, pai. É mesmo, filho? É. Então, beleza, obrigado aí. Então. Ó, aí mantém a distância, né? Você tem que ser sábio, irmão. Sabedoria. Mantém distância ali e tal, para conviver melhor. Então, olha só que interessante. Nessa relação do casamento, o eu te amo muda muitas coisas. 3 palavrinhas eu falei que vou te dar, de segredo. Você vai sair daqui resolvendo problema. Perito em resolver problema. Segunda palavrinha, principalmente para casamento. Não é só para casamento, mas principalmente. Eu errei. Essa daí é demais. Porque a gente gosta de ouvir o outro admitir que errou.
Você já reparou que a gente briga assim? Não sei se é só com vocês, comigo acontece. Uma das discussões do casal fala assim: você nunca admite que está errada? Tem alguém aqui que está comigo nessa aí? Nós vamos estar com medo, estão com medo. Levanta aí se você for homem, meu irmão. Ajuda aí, eu estou sozinho, eu vou ficar sozinho nessa, meu. Mas é sempre assim, a gente quer ouvir o outro falar. E a mesma coisa, a esposa quer a mesma coisa. Ela quer que você admita. E nós, eu estou falando em geral, temos dificuldade de admitir que estamos errados. Sempre é o outro que está errado. Então, você vai ver que você vai virar o jogo quando você começar a dizer assim, eu errei. Não importa, eu errei, foi eu que errei. O problema sou eu. Me perdoa. Terceira palavrinha. Me perdoa. Olha como é que é o cúmulo da arrogância. Tem gente que tem dificuldade de pedir perdão, uma dificuldade terrível, parece que dá um nó aqui na garganta, parece que não sai o negócio. Mas, e quando ele chega para pedir perdão, ele fala assim para a mulher: olha, estou aqui porque eu sou humilde, e eu te perdoo. Ele não, você percebeu? Não é assim, me perdoa, não, eu te perdoo. Ele quer ficar por cima, até na hora de pedir perdão, quer ficar por cima. Não, gente, está errado. Aprenda a exercitar isso na tua vida. Aprenda a exercitar o eu te amo. Você vai ver, você não vai ter problema no casamento, mas vai resolver muito, muito problema. Eu te amo. Eu errei e me perdoa. Uau! Só love, só love. Só love, só love. Só love, meu irmão. Vai ser em homenagem ao Claudinho Bochecha. Só love, só love, só love. É bênção pura, meu irmão. Bênção pura. Quarto. Peça ajuda. Quer aprender a resolver o problema? Peça ajuda. Você está vivendo uma vida miserável no casamento, miserável nas finanças, e não pede ajuda para ninguém. Não, eu vou resolver. Eu vou resolver. Eu vou resolver. E não levanta a bandeirinha branca. Por quê? Porque é orgulhoso. Orgulhoso. Peça ajuda, levanta a bandeirinha branca. Não é feio, não, meu irmão, reconhecer que precisa de ajuda. Eu preciso. Pode ter certeza, eu não passo vontade, não. Se eu precisar pedir ajuda, eu vou pedir. Vou pedir. Agora eu ouvi uma coisa essa semana, pastor Guto, que foi assim, fantástico. Thiago Brunet falou uma frase. Opinião. Todos querem dar. Opinião é bom? Não. Porque todo mundo quer meter o bedelho. Todo mundo quer dar opinião nas finanças da gente, no relacionamento da gente. Ó, vou te dar uma opinião. Quando alguém vier com opinião para você, não aceite. Opinião não é bom. Porque opinião é parte de um ponto de vista de uma pessoa. É opinião. Pode até escutar, mas você não pode dar crédito 100% à opinião. A Bíblia fala que não é na multidão de opiniões que é a sabedoria. A Bíblia fala que é na multidão de conselhos. Opinião todos dão, conselhos só especialista pode dar. Quem é um especialista para dar conselho? Alguém que já venceu na área que você está sofrendo. Poxa, 20 anos de casamento. E aqui não é fachada não, meu irmão. Aqui nós não estamos aqui fazendo média para mostrar para ninguém, não. É 20 anos de casamento sofrido. Mas de uns anos para cá, mas a decisão foi, nós não vamos abandonar essa relação. Estamos vivendo dias maravilhosos, eu tenho certeza que é só sabor de mel, tem muito mais para vir por aí. Mas, nós podemos falar alguma coisinha no seu casamento, se você quiser. Podemos emitir algum conselho que vai produzir algum resultado para você. Se você quiser, porque também a gente não pode ser invasivo, não pode entrar na vida de alguém que não nos chame. Mas o conselho é isso. Você me ajuda? Tem gente que está passando uma perrengue terrível, administra mal, vive no vermelho, nas finanças, tudo. Procura alguém que mexe melhor com o dinheiro. E pergunta, fala, eu admiro você, cara. Eu vejo você lidando com o seu dinheiro, e eu vejo que você trabalha, às vezes nem ganha tanto, mas você faz tanto com o seu dinheiro, o dinheiro rende na tua mão, o que você faz? Me ensina aí, meu. Aprenda a mexer com dinheiro, com quem sabe mexer com dinheiro. Agora você vai ficar até quanto quebrando cabeça? Até quando você vai ficar entrando em parafuso, sofrendo, se de repente o que você precisa está na mão do outro?
Só não pede ajuda quem é orgulhoso, gente. Sinto em te informar. O orgulho, ele impede você de viver os seus melhores resultados. Não seja orgulhoso, peça ajuda. Em qualquer área da tua vida. Qualquer área da tua vida, peça ajuda. Por exemplo, o que um personal trainer é? Ele é um conselheiro. Porque você vai estar lá para ouvir, porque ele é um especialista. E ele vai te treinar na medida que, não é de uma coisa que ele acha, eu acho que se você fizer assim, não. Ele sabe exatamente como ele vai fazer para trabalhar o seu corpo do jeito que você espera. O que você quer ganhar? Não, eu quero ganhar peito. Ele vai te falar, então vai para essa máquina. O que você quer ganhar? Não, eu quero tonificar as minhas coxas. Então você vai para cá. O que você quer? Eu fui na academia e perguntou, qual que é o seu objetivo, Luciano? Perder peso. Inclusive, eu estou para reclamar com a academia, porque tem 1 ano que eu estou pagando e não perdi peso ainda. É incrível, não sei, eu estou me sentindo lesado, pastor Guto. 1 ano pagando a academia e não perco peso. É claro que eu não vou também, mas tem alguma coisa errada. E quinto e último. Planejamento. Planejamento. Quer evitar problema? Planeje. Vou falar especificamente para a rapaziadinha mais nova. Porque tem gente que parece que tem o dom de arrumar problema. Eu achei ele é um gatinho. Só por causa do corte de cabelo, por causa do tênis descolado, por causa do estilo de roupa. É o critério que ela tem para escolher um namorado. Vai arrumar um problemão para você não tem noção. Não é assim que escolhe. Não é olhando para a aparência física, não é olhando para o estilo dele, porque ele é descolado, porque ele sabe fazer assim, porque não é. Você vai escolher bem se você observar alguns critérios. E você tem que ter seus critérios, baseados na sua fé. Como é que eu vou escolher um parceiro? Primeiro, é trabalhador o cara? Primeira coisa, senão você vai pedir esmola para 2. É trabalhador? Senão você imagina só uma mulher casar para sustentar o cara porque o cara é um vagabundo? Então, você tem que olhar dessa forma. Primeiro, é trabalhador? Segundo, como que o cara trata a mãe dele e o pai dele? Você vai, ele xinga o pai, xinga a mãe, vai batendo em você, fica esperto. Fica esperto. Se ele não honra o pai e a mãe, você acha que ele vai te honrar, mulher? Se ele não respeita o pai e a mãe dele, você acha que ele vai ter algum respeito por você? Pastor, mas ele é um gatinho. Vai te arranhar. Vai nessa. Gente, é uma conta, a conta é simples de fazer, essa conta é uma conta lógica. Tem gente que entra num problema e já sabe que vai dar errado, porque já tem um monte de sinalizador falando, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Quem falha em planejar, planeja em fracassar. Sabia disso? Quem falha em planejar, ele já está planejando em fracassar. É fracassar. Tem gente que está arrebentado na vida, porque não fez o planejamento certo. Falo para os meus filhos. Eu gostaria de ter uma condição financeira muito melhor. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito outra coisa com a minha juventude. Mas eu desperdicei minha juventude. Não ouvi papai, não ouvi mamãe direito. Desperdicei minha juventude em termos de uma construção de algo bom para mim. E aí, quem planeja uma carreira agora sendo jovem, vai evitar problemas financeiros, que é um pilar muito importante na vida de um ser humano. Se você planejar agora, construir, 2 coisas que eu acredito. Eu não acredito que você fazer uma faculdade vai mudar a sua vida. Apesar de que você tem que fazer uma faculdade sim, se você puder. Mas empreendedorismo também é uma outra sacada. Você jovem, estude mais sobre empreendedorismo. O que você pode empreender? O que você pode vender? Agora não, pastor, eu sou meio tímido, não sei fazer. Então escolhe uma boa faculdade. Faça uma faculdade para ter uma profissão, para concorrer uma posição boa, para você não passar perrengue. Porque passa, gente. Tem uma coisa que abala a vida conjugal, é finanças. Vai por mim. É finança, abala, deixa o negócio realmente totalmente desconstruído. Então, eu não quero estudar.
Está planejando, então, passar apertado. Está planejando passar apertado na vida. Ah, eu não quero. Você está planejando sofrer. É difícil.